Com asfalto e sem poeira, nossos filhos ganham em saúde. A Prefeitura de Rondonópolis está fazendo muito mais para o futuro, realizando sonhos. São mais de 33 milhões investidos na infraestrutura. 30 bairros serão beneficiados com 100 quilômetros de asfalto e 107 mil metros quadrados de calçadas. Era poeira, agora está 100%. Prefeitura de Rondonópolis, realizando sonhos. Olá, internauta! Hoje eu converso com ele, que é mestre em Direito Agroambiental pela Universidade Federal de Mato Grosso e também especialista em Direito Penal e Direito Processo Penal pela Universidade Gama Filho do Rio de Janeiro. Eu estou falando do secretário de Justiça e Direitos Humanos de Mato Grosso, Márcio Dorileu, que vem para o nosso programa para um bate-papo. Olá, secretário, obrigada pela presença aqui na RDTV. Eu que agradeço o convite. Secretário, vamos falar um pouquinho sobre as primeiras ações, nesse primeiro ano que o senhor responde por essa pasta. Expectativa versus realidade. O senhor veio falando no início do ano da necessidade de se aperfeiçoar o sistema que estava e corrigir alguns erros. Conseguiu esse feito? Evidentemente que num espaço de tempo tão curto, o equivalente a praticamente um ano, nós estamos atravessando aí o 11º mês, já completando o ciclo de um ano. O primeiro papel, a primeira responsabilidade, a primeira missão foi primeiro levantar a realidade, né, o diagnóstico da Secretaria. E assim procedemos. Celebramos um acordo de resultados com o governador Pedro Táxi e junto com a equipe competente de servidores valorosos, secretários adjuntos, nós fomos em busca da concretização dessas metas e felizmente temos alcançado, com dificuldades que são naturais, né, com as adversidades que têm que ser transpostas no dia a dia, com as conjunturas também de dificuldade enfrentadas em decorrência da crises como a crise econômica, mas o importante é que nós temos buscado e força de vontade não tem faltado. Né? E as primeiras ações foram no sentido de melhorar os níveis de segurança das nossas unidades. Então nós fomos a Brasília e assim procedemos junto ao Departamento Penitenciário Nacional, primeiro com relação à reivindicação de investimentos e conseguimos, junto ao DEPEN, investimentos na ordem de quase R$1 milhão de equipamentos que melhoram os níveis de segurança de nossas unidades. São portais raio-x, banquetas, detetores de metal, né, e esses equipamentos já começaram a chegar no estado. Nós temos hoje, inclusive, instalados quando? Já estão sendo instalados, já tivemos instalados em algumas unidades do interior e hoje, coincidentemente, no dia 8 de dezembro, nós estamos entregando os equipamentos da região metropolitana na nossa unidade do Centro de Ressocialização de Cuiabá, que é o Carumbé. Então nós aí já conseguimos, através da interlocução com o governo federal, nós estamos entre os 5 estados que mais receberam equipamentos, né, montante de investimento de recursos do Departamento Penitenciário Nacional, do Fundo Penitenciário Nacional. Não só isso, nós fomos lá também reivindicar junto ao Dr. Renato De Vito, que é o diretor do DEPEN, a prorrogação dos convênios federais, porque nós nos deparamos com convênios já em prazo em final de vigência, né, sendo encerrado, e nós conseguimos, com a sensibilidade e a boa vontade e a parceria na política de transversalidade com o governo federal, a prorrogação de convênios decisivos para que nós pudéssemos dar cabo aí à realização de ações. Dentre elas, a realização de processos licitatórios, né, para a construção de novas unidades. Por exemplo, eu vou citar aqui, nós conseguimos prorrogar os convênios de Porto Alegre do Norte, Sapezal. Nós tivemos também o aceno da Caixa Econômica com a liberação da autorização de início de obra da unidade de Várzea Grande. Né? E já tem algum tempo no imbróglio. Sem dúvida. Nós nos deparamos, por exemplo, com convênios de 2012, de 2008, né, necessitando de execução. Por exemplo, essas licitações de Porto Alegre do Norte e Sapezal são convênios de 2012. Já haviam tentado realizar 3 licitações que foram consideradas desertas e aí este ano, felizmente, nós conseguimos
conseguimos já a realização da licitação de Porto Alegre do Norte, estamos finalizando a licitação de Sapezal. Isso junto à Secretaria de Cidades, porque essa parte de obras nós celebramos um termo de cooperação logo no início da gestão, com a anuência do governador Pedro Taques, e deslocamos essa competência, essa atribuição para a Secretaria de Cidades. A ideia foi descentralizar. Justamente, para que a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos cuidasse especificamente dos produtos a ela ofertados, né, direcionados por lei. E não fica pensando em obras. Não pensando em obras, porque não é o objetivo. Também conseguimos este ano, a prorrogação de um convênio junto à SDH, Secretaria Nacional de Direitos Humanos, para a construção do Núcleo de Atendimento Integrado de Rondonópolis, que é um núcleo para a construção de uma unidade socioeducativa com recursos federais. Então conseguimos a prorrogação por mais um ano e estamos transpondo as etapas burocráticas administrativas para conseguir desembaraçar e termos em breve o início da construção dessa obra tão importante para a região sul do estado. Secretário, para que as pessoas saibam qual é o universo do sistema carcerário hoje em Mato Grosso, quantos detentos ou reeducandos temos nas unidades prisionais e quantas são? Nós temos hoje 63 unidades penais no estado de Mato Grosso. Nós temos um total de 10.514 recuperandos dentro do sistema penitenciário de Mato Grosso. Entre homens e mulheres. Entre homens e mulheres. E nós temos aí uma capacidade, na verdade, em torno de 6.000 a 400, 6.500 vagas geradas. Então, um déficit de quase 4.000 vagas. E esse é o grande desafio, não só nosso, do estado de Mato Grosso, mas um desafio do Brasil e um desafio do mundo, porque o problema da superpopulação prisional é um problema sistêmico, internacional. No Brasil nós temos uma população, como todos sabem, penitenciária na ordem de 600 mil presos. O Brasil já é o 4º país encarcerador do mundo. Nós perdemos para os Estados Unidos, que estão na primeira colocação com 2.200.000 presos. Nós temos aí em segundo lugar a China com aproximadamente 1.700.000 presos e a Rússia com 700.000 presos e o Brasil na 4ª posição com mais de 600.000 presos. Lembrando que a China tem uma população infinitamente maior que a do Brasil. Sem dúvida. Só no estado de São Paulo nós já chegamos ao patamar aí de 230.000 pessoas encarceradas. Então, é um desafio de todos nós, da sociedade brasileira, o enfrentamento. Em Mato Grosso nós temos enfrentado. O Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, ele, através do ministro Lewandowski, né, o ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal, ele lançou um desafio para todos nós do sistema de justiça, né, para o Ministério Público, para o Poder Judiciário, para o Poder Executivo, através dos gestores da área de justiça, que é a implantação da audiência de custódia. Mato Grosso foi o 5º estado brasileiro a implantar a audiência de custódia. Para que as pessoas entendam, secretário, o que é a audiência de custódia? O que é a audiência de custódia? A audiência de custódia é uma audiência que obriga a apresentação da pessoa presa em flagrante à presença de um juiz, de um magistrado, no prazo de 24 horas. A Convenção Americana de Direitos Humanos, ela determina que isso seja realizado, que isso seja assegurado como um direito, como uma garantia de todo cidadão. Para dar celeridade também ao processo. Para assegurar celeridade e para dar legitimidades e garantias àquela prisão, né, para que evite prisões abusivas, né, hipóteses de tortura e que sejam resguardados todos os direitos e garantias. E o estado de Mato Grosso? O estado de Mato Grosso foi o 5º a implantar. Nós tivemos aí a mobilização do Tribunal de Justiça e a parceria de todos os demais atores envolvidos, e o Poder Executivo não se furtou a essa responsabilidade, e temos a grata satisfação hoje de verificar que a audiência tem servido para racionalizar, melhorar a qualidade do encarceramento, racionalizar a porta das prisões. Por quê? Porque hoje nós temos, através de dados fornecidos pelo Tribunal e também em parceria compartilhados pela Sejude, que aproximadamente de 40% a 50% no mínimo nós evitamos de recolher pessoas que foram autuadas em flagrante. Mas eram pessoas que não necessitavam aguardar o processo preso. Por quê? Porque a grande maioria da população carcerária brasileira é formada por chamados presos provisórios. O que são os presos provisórios? São os presos que estão aguardando a sentença, o julgamento. Eles estão ainda com uma pendência, né, aguardando a resolução, a finalização do processo delas. Então, essas pessoas, muitas delas, o judiciário, avaliando caso a caso, ele verifica que não estão presentes os requisitos para
mantê-la presa, que são os requisitos da prisão preventiva previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Garantia da aplicação da lei penal, ordem pública e instrução criminal, por exemplo. Então não há necessidade, por isso nós temos na legislação previstas as alternativas penais ou medidas alternativas. Dentre elas, a possibilidade da pessoa ter restringida a liberdade dela por algumas condições, porém não a privação total do direito de liberdade, né? Aí nós temos casos de crimes praticados sem violência, grave ameaça contra a pessoa. Então, nós temos que separar o joio do trigo, deixar a prisão como última ratio para aqueles casos realmente que haja necessidade de gravidade considerável que mereça a interferência do direito penal na privação da liberdade. Do Estado nesse sentido, secretário. A gente sabe que recentemente, há pouco mais de um ano, tivemos a aquisição das tornozeleiras eletrônicas. Sim. E alguns detentos usam esse instrumento. No entanto, eu gostaria que o senhor fizesse uma avaliação sobre como tem sido o uso desse instrumento, uma vez que a gente sabe que está sendo usado em presos no regime semiaberto, enquanto a tornozeleira seria um instrumento para o regime aberto, e alguns, inclusive, têm conseguido tirá-la, removê-la e têm reincidido no crime. Como que a Sejud tem trabalhado nesse sentido? As tornozeleiras eletrônicas são uma ferramenta incorporada no contexto internacional a partir da década de 70. Um juiz americano, um juiz federal americano, ele inovou com esse procedimento. E aí, logo em seguida, outros países foram adotando esse método como um método de alternativa ao cárcere, mas no sentido de estimular a convivência comunitária, né, e a reinserção e a recolocação da pessoa no meio social, né, estimulando também a autodeterminação para aqueles presos que mereçam e preencham os requisitos legais para o uso desse instrumento, dessa ferramenta. E o Brasil, a partir de 2011, incorporou 2010 e 2011, incorporou na legislação a previsão legal da utilização das tornozeleiras eletrônicas para os presos, não só que alcancem aí a progressão de regime, né, os presos já sentenciados, como também os presos provisórios, né, nas medidas cautelares, como eu acabei de dizer, nas chamadas alternativas penais. Né, e essas ferramentas estão aos poucos sendo incorporadas. Por se tratar de algo novo, ainda causa um certo espanto, uma certa surpresa, mas o que nós temos é como uma medida de política de Estado, não é uma conveniência de Mato Grosso ou de qualquer Estado da Federação, é uma obrigação do Estado brasileiro como uma medida legal prevista na lei, incorporada também através de tratados internacionais, né, como uma medida de alternativa penal, e assim nós estamos cumprindo. Quando nós assumimos a Secretaria, a Sejud, nós tínhamos aí ativadas aproximadamente 300 a 350 tornozeleiras. Hoje nós estamos aí com mais de 2.000 tornozeleiras ativadas. E existe aí um equívoco de percepção por parte de alguns setores da sociedade dizendo que os presos com tornozeleiras estão cometendo crimes, há muitos casos. Não, estão tomando a exceção pela regra. Né? A regra, felizmente, é que tem sido um meio muito eficiente, muito eficaz de fiscalização e de cumprimento não só da reprimenda, mas de fiscalização daqueles casos em que não há necessidade de você manter a pessoa dentro do cárcere, onerando o sistema, né, e também trazendo o estigma e o trauma da própria prisão. Eu posso dizer o seguinte, com dados nacionais e dados locais, os índices de reincidência, que é quando a pessoa volta a cometer um crime, não ultrapassam um patamar de 10%. Ao passo que nos casos convencionais, ordinários, ou seja, quando a pessoa está dentro do sistema prisional, dentro de um estabelecimento penal, e ela sai no sistema progressivo ordinário, normal, sem a tornozeleira, há índices de reincidência que ultrapassam a 60%, a 70%. Aqui em Mato Grosso gira em torno de 40% a 50%. Abaixo da média. E outro fenômeno que nós percebemos também, existe justamente o superdimensionamento de casos que são pontuais e isolados, né, como eu acabei de dizer, que são tomados como regra. E aí o equívoco, porque no universo de 2.000, se você tem, vez ou outra, a prisão, é natural, faz parte, isso está dentro de uma estimativa, isso está dentro de uma média, né, que é avaliada e é admitida, porém o grande desafio de todos nós é
fazer com que esses índices cheguem a zero, né? Mas como todo sistema, ele necessita de aperfeiçoamento permanente e constante. Então, volto a repetir, há casos de descumprimento de condições. Recentemente nós tivemos aí o caso do Éder Moraes, em que a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos foi acionada pelo Poder Judiciário, como todos os juízes fazem, para fornecer o relatório. O relatório em relação ao monitoramento, né, e ali fora constatado o descumprimento das regras e condições estipuladas, e o juiz, na competência que lhe cabe, determinou a prisão do Éder. E assim se faz, a secretaria ela comunica. Assim que se identifica, se comunica. E há casos em que há prisões em flagrante de pessoas com tornozeleira, e há casos que a tornozeleira tem sido ferramenta de elucidação de crimes, como nós tivemos o caso do assalto à residência desse próprio magistrado, em que assim que as unidades policiais comunicaram que havia informação que eram pessoas monitoradas com tornozeleira eletrônica, a nossa central localizou e comunicou as forças de segurança, forças policiais que efetuaram a prisão. Então elas têm sido uma ferramenta de elucidação de crimes, uma ferramenta de fiscalização, porque antigamente, antes das tornozeleiras, o que acontecia? Pela falta de unidades prisionais, o preso saía sem monitoramento. O preso saía sem a possibilidade do Estado exercer sobre ele uma fiscalização, ainda que remota, à distância. Hoje não, hoje ele é monitorado, hoje ele é fiscalizado. E o fenômeno crime, só para concluir essa fala, ele não vai deixar de existir, porque ele pode estar monitorado e dentro da casa dele praticar um crime usando, por exemplo, a tecnologia de um celular ou de um computador, né? O que nós precisamos é aperfeiçoar os níveis de segurança e fiscalização, e isso é uma constante de todo o sistema. Secretário, para a gente encerrar nosso bate-papo nesse primeiro bloco de entrevista, gostaria que o senhor me falasse bem rapidinho das expectativas, das perspectivas para 2016. Quais são os desafios para a Sejude? Os desafios são muitos, são variados. Agora conseguimos mais uma conquista em parceria com o Departamento Penitenciário Nacional, que é a celebração de convênio que teremos para recebermos mais unidades básicas de saúde nas nossas unidades penais, em torno de 13. Né? Também teremos aí recursos federais para financiamento de uma unidade ou de uma central de monitoramento através da gestão junto ao Departamento Penitenciário Nacional. Na ordem de quanto? É na ordem de 1,5 milhão esse investimento da central. Né? E nós teremos outros investimentos por parte do próprio Estado. Nós estamos em tratativas com a equipe econômica e temos a expectativa de, no próximo ano, realizar o concurso público para o reforço do efetivo de nossas unidades. Para quantas vagas? Nós está tendo uma comissão através de uma portaria publicada em conjunto com a Secretaria de Gestão, e estão avaliando as necessidades do sistema penitenciário e também do sócio-educativo para que nós possamos contratar. Mas nós estimamos aí que no mínimo tenhamos aí em torno de 600 a 800 vagas ofertadas para agentes penitenciários. Né? Por quê? Porque nós necessitamos. Hoje, quando nós nos deparamos com o início da gestão, tínhamos aproximadamente 9.000 a 9.300 recuperandos dentro do sistema. Já estamos com 10.500. Né? A par do aumento das vagas que já estão sendo enfrentados, esses desafios com a construção, a celebração e de novos convênios, nós teremos a necessidade de investir em material humano. Pessoas. Daí a necessidade, e também equipamentos de segurança, viaturas. Então, um dos grandes desafios é que nós possamos receber investimentos para o próximo ano, incremento orçamentário, para termos mais equipamentos, viaturas. Este ano nós tivemos a possibilidade, felizmente, de entregarmos aí mais de 700 pistolas, né? Entregamos também fuzis, entregamos armas não letais, fizemos capacitação dos nossos agentes penitenciários, tivemos aí mais de 1.000 agentes sendo capacitados na utilização de armas não letais, na utilização de fuzis. Tivemos, através da escola penitenciária, também agora, junto em parceria com a nossa diretoria de inteligência, mais uma capacitação de inteligência penitenciária, que é bom dizer que nós temos em Mato Grosso profissionais de alto gabarito, que são os nossos agentes penitenciários e servidores da área penitenciária, e o nosso Núcleo de Inteligência, ou Diretoria de Inteligência, hoje é referência no Brasil pela sua atuação de caráter preventivo, precaucional e repressivo também, integrado com as forças de segurança estadual e federal. Tá certo, secretária, a gente agradece a sua presença na RDTV nesse primeiro bloco.
Bom, é isso. Você continue com a gente para a segunda parte da entrevista com o secretário de Justiça e Direitos Humanos. Essas e outras entrevistas você acompanha no endereço rdnews.com.br/rdtv. Aguardo você.